A Grande Verdade. Entrevista. Finalmente conseguimos. Olha, foi duro, foi difícil, porque, enfim, ela é uma pessoa muito ocupada, vai conseguir ceder um tempo da sua agenda hoje pra gente. A história dela é impressionante. Eu gostei muito da bio quando eu fui estudar. Ela nasceu na periferia de São Paulo, no bairro do Campo Limpo. Formou-se em administração de empresas pela USP, mestrado em Harvard. E hoje ela está à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. É uma das figuras de destaque da equipe do governador João Dória na gestão dessa crise que atinge o mundo inteiro, a pandemia. Nós vamos falar agora com a Patrícia Ellen. Tudo bem, Patrícia Ellen? Você está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Que bom que você está aí. Patrícia, eu vou começar pedindo permissão para te chamar de você, porque você é muito menina. Eu não consigo te chamar de senhora, desculpa. Tudo bem, né? Combinado. Então tá, vamos lá. Patrícia, muita gente perguntando, a gente deixou aí o anúncio de que você faria o programa com a gente hoje, vieram muitas questões por todas as redes, por e-mail, mensagens diretas, e as pessoas estão querendo saber o que tá para acontecer aí, se você pode adiantar alguma coisa. Primeira pergunta é se vai ter lockdown em São Paulo. Vai ter lockdown em São Paulo? Bom, a gente está agora, inclusive, em reunião com os prefeitos, debatendo a situação da pandemia. Eu saí de lá para conversar com vocês, que a gente já tinha essa conversa aqui previamente agendada. O momento é de muita seriedade, exige muita união e muita colaboração da população e de todos os gestores públicos. Nós temos que ter aqui, neste momento, uma abordagem coordenada, unida e uníssona. Então, mais do que o Estado de São Paulo colocar aqui qualquer medida, nós estamos ouvindo a situação dos municípios, trazendo os dados para fecharmos em conjunto as medidas para amanhã, porque elas têm que ser executadas na ponta e os prefeitos e prefeitas são quem coordena esse dia a dia. E o governador João Dória pediu para a gente ter um pouquinho de paciência, todas as medidas serão anunciadas amanhã na coletiva de imprensa, estão, como eu disse, sendo discutidas neste momento. O que nós temos, para já informar, é que nós temos, infelizmente, nesta semana, a pior semana desde o início da pandemia, no que diz respeito a crescimento de internações e principalmente de pacientes internados em UTI. Temos também uma mudança de comportamento aqui que chama bastante a atenção, que é o crescimento de internações em UTI e também o crescimento de jovens de outros públicos também ocupando esses leitos com a velocidade de crescimento dessa nova cepa também, Aldrin. Então é um momento que requer muita cautela e eu reforço aqui esse pedido de união, de colaboração, de solidariedade da população. Então, a coletiva de amanhã é uma coletiva de muita expectativa. A gente deve aguardar, então, aí uma definição. Exatamente. Muito importante todos nós acompanharmos a coletiva de amanhã. Ok. Eu vou passar a palavra para quem está aparecendo para mim aqui. É o Paulo Cruz, professor Paulo Cruz, fazendo pergunta para Patrícia Ellen. Patrícia, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela disponibilidade. É o seguinte, eu sou professor do ensino público em São Paulo, né? E eu tenho acompanhado a situação, pelo menos da escola em que eu leciono, e a nossa sensação é de muito medo. Não é pouco, não. Os professores estão com medo, porque é muito difícil controlar o distanciamento social na escola pública, porque não tem funcionário para olhar os alunos, principalmente do ensino médio, né? Anos finais do ensino fundamental e ensino médio, não respeitam o distanciamento. E a gente vê que tem um lobby muito forte de grupos aí, organizados aqui em São Paulo, no sentido de manter as escolas abertas. Você sabe a posição do governador e se há uma perspectiva em relação a isso? Eu sei que é sempre impopular esse lance de fechar as escolas, mas o que você tem de informação a respeito disso? As escolas vão permanecer abertas? Elas vão fechar? Como é que está esse negócio? Porque os professores realmente estão com medo. Quem está lá na ponta da linha está com medo, viu? E não é medo de brincadeira, né? Não é vagabundo, como diz por aí, ou porque não quer trabalhar, quer ganhar em casa, mas porque realmente a situação é muito complicada. Bom, obrigada, professor. Em primeiro lugar, eu queria
agradecer a todos os professores e professoras pela dedicação nesse momento tão difícil. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos vinculado à pasta o Centro Paula Souza, que também temos aqui mais de 300 mil alunos no nosso ecossistema. Também temos as universidades, a USP, a Unesp, a Unicamp, a FAMEMA, a FAMERP, também a Universo, a Universidade Virtual. Ao todo aqui, contando também os cursos de qualificação, hoje nós temos um trabalho com mais de 1 milhão de estudantes, então nossos professores têm sido heróis durante essa pandemia, tanto os que estão trabalhando presencialmente como os que estão trabalhando de forma remota. A educação, nós temos aqui um desafio semelhante ao que nós temos com as atividades consideradas como serviços essenciais. Nós temos aqui um trabalho que precisa operar para atender quem mais precisa, e ao mesmo tempo dar o conforto e a proteção para professores, grupos de riscos e alunos. O secretário Rossielli está neste momento analisando a situação, com base nas medidas que estão sendo finalizadas para amanhã. Ele está trabalhando em paralelo exatamente um plano para a educação para as próximas semanas. Dado esse novo momento da pandemia, ele vai trazer amanhã também exatamente os detalhes desse plano, mas lembrando que na educação nós temos alguns pontos fundamentais que passam a ser ainda mais importantes nesse novo momento. Nós temos jovens que dependem da merenda, nós temos jovens que, para além do risco da saúde física, que com relação à Covid-19, estão passando por riscos de saúde emocional, crise de ansiedade. Então nós temos uma equação que é muito mais complexa, mas nós temos o nosso secretário, a pedido do governador João Dória, trabalhando essa questão com máxima prioridade e também trará detalhes na nossa coletiva de amanhã dos próximos passos com relação à educação no estado de São Paulo. Pergunta do jornalista Cláudio Tognoli. Seu microfone, Tony. E a tua equipe vem a figura do presidente Bolsonaro em relação ao governador Dória? Um antagonista, um oponente, um inimigo, um palhaço que não é para ser levado a sério? Como é que a figura do Bolsonaro é vista no gabinete? Cláudio, eu acho que é difícil a gente trazer a visão assim do gabinete. O que eu vejo é o governador João Dória num trabalho heróico aqui, trazendo as notícias da pandemia, lutando para salvar vidas das pessoas que querem e das pessoas que estão sendo enganadas com acesso a fake news. Quando a gente tem um presidente dando um mau exemplo, tirando a máscara, incentivando aglomerações, citando falsos estudos, estimulando que crianças não usem máscaras de forma nenhuma, tratamento precoce, enfim, é uma confusão. Então, é muito difícil, porque além de lutar contra a pandemia, nós temos que lutar contra a desinformação, contra o negacionismo e com mau exemplo vendo de quem deveria estar liderando neste momento a população em prol da vida, em prol dos empregos, em prol da ciência, em prol da verdade. Então, mais do que falar do gabinete aqui, eu falo também como secretária de acompanhar aqui o governador de perto e ver o custo pessoal. Acho que os líderes públicos estão sendo testados nesse momento. Ele convocou os prefeitos para uma conversa aqui muito sincera, muito transparente. Nós estamos neste momento ouvindo relatos de prefeitos passando por dificuldades horríveis e nadando contra a maré. Então, eu acho que tem um momento agora com uma mobilização da sociedade pedindo seriedade, pedindo a verdade e pedindo ações imediatas para a proteção da vida, porque a situação da Covid-19 que nós temos hoje, eu posso dizer de uma pessoa que está acompanhando os dados diariamente há exatamente 12 meses, é a pior situação que nós tivemos no país desde o início da pandemia. Quem fala agora é o Paulo Tadeu. Eu aposto amanhã, Patrícia, que o governador Dória deve colocar o estado na fase vermelha. E se acontecer isso, nós vamos ter um problema muito sério para as pequenas e médias empresas, para as empresas de uma maneira geral. Existe algum planejamento, já alguma intenção de alguma medida que alivie a condição dessas empresas que vão ser prejudicadas com a fase vermelha?
Paulo, nós estamos trabalhando constantemente para apoiar as empresas, microempreendedores e pessoas desempregadas. Nós, neste momento, estamos fazendo, já fizemos o maior aporte da história no Banco do Povo, microcrédito, estamos fazendo aportes constantes na Desenvolve São Paulo, divulgamos um novo programa de microcrédito há 3 semanas atrás. Na semana que vem, na segunda-feira, dia 8 de março, nós vamos lançar um programa de empreendedorismo feminino, com mais crédito, qualificação e programas de empregabilidade. E estamos submetendo à Assembleia Legislativa hoje o Bolsa Trabalho, que é o programa de auxílio emergencial do governo do Estado, e a pedido do governador João Dória, um programa que passe não somente recursos para a população nesse momento tão difícil, mas por um período adequado, um valor maior e com uma porta de saída através da qualificação profissional. Então, o programa paga uma bolsa de no mínimo R$ 450, pode chegar até o salário mínimo, permite complementação das prefeituras e dos órgãos públicos, acompanha e paga o auxílio por até 5 meses. As pessoas trabalham pelo menos meio período em serviços para o bem público, então devolvem esse apoio à população e têm acesso à qualificação profissional para que saiam com uma chance real de empregabilidade. Como é que faz para conseguir esse auxílio emergencial estadual? Bom, primeiro nós precisamos que ele seja aprovado na Assembleia Legislativa, votado o mais rápido possível. Uma vez aprovado, a regulação é por decreto e nosso objetivo é disponibilizar esse auxílio ainda esse mês. Além dele, um auxílio que está disponível imediatamente é o auxílio do Via Rápida, nosso programa de qualificação profissional. Qualquer pessoa pode se inscrever através do site viarapida.sp.gov.br. É um auxílio de R$ 210, com uma qualificação técnica que pode ser feita totalmente remota. Paulo Cruz, você tem a pergunta da nossa amiga a Juliana Fratini, ela não está conseguindo se conectar, mas a cientista política Juliana Fratini acho que deixou uma pergunta com você aí, Paulo Cruz. Ela tá vendo a gente, ouvindo a gente, mas a voz dela não chega para nós. Mas então ela deixou uma pergunta que é a seguinte: se deve haver uma distribuição específica de vacina nas periferias? Olha, professora, a gente precisa de vacinas distribuídas para toda a população o mais rápido possível. O desafio que nós temos hoje, que ninguém imaginava, é que haveria uma falta de coordenação tão absurda no âmbito federal que, no contexto que nós estamos, num país tão rico e próspero como o Brasil, hoje 9 de cada 10 vacinas fornecidas são as vacinas do Butantan. Um estado sozinho não pode ser o único fornecedor das vacinas de um dos maiores países do mundo. Nós precisamos de mais vacinas com urgência para todos. E o Estado de São Paulo sempre defendeu que elas sejam distribuídas através do sistema público para chegar de forma gratuita e célere exatamente à população que mais precisa. O SUS sabe distribuir vacinas, é referência internacional, mas nós precisamos das vacinas. Patrícia, para terminar, um desafio que a gente também sente aqui, claro, dadas as devidas proporções, mas a gente tem se deparado com um público que reage cada vez mais como se fosse dono de verdades, né? Aqui na rádio a gente dá uma notícia, a gente traz um cientista para dar entrevista, um médico, ele fala, dá um depoimento, explica por que tem que fazer de tal jeito, e aí vem o público aqui, parte do público. Não, ele está errado. Quem está certo é uma instrução completamente contrária àquilo que o especialista está dizendo. Você é uma especialista, você estudou, já passei seu currículo aqui, você está cercada de pessoas aí preparadíssimas para o que vocês estão fazendo. Como é que vocês lidam com isso? A população está ajudando? Como é que você sente isso? O retorno, o feedback que vocês têm aí da população? Você acha que o povo está colaborando com as diretrizes que saem do gabinete de crise? Vocês estudam muito antes de emitir uma determinação. Qual é o feedback que vocês têm da população? A maior parte da população está colaborando, mas este vírus é um vírus que se transmite rapidamente e que o descobrimento de poucos causa sofrimento em muitos. Além disso, nós temos uma sociedade dividida e polarizada hoje e, como vocês disseram, tendo acesso a fake news. Como governo, nós estamos fazendo um trabalho de extrema transparência. Não existe governo no mundo que tenha feito tantas coletivas de imprensa, disponibilizando em tempo real todos os dados que nós mesmos recebemos, dando acesso para os especialistas tirarem suas conclusões, fazerem as suas análises. Agora é um trabalho que às vezes dá aquela sensação de nadar
contra a correnteza. A verdade, ela está sendo posta, mas a mentira, ela é compartilhada a uma velocidade de até 7 vezes maior do que a verdade. Né? Então, a gente está em desvantagem aqui, trabalhando com os dados, com os fatos, com a ciência, no momento onde a moda é ser negacionista. Então, além do meu depoimento pessoal, do compromisso do governador João Dória e do secretários de Estado, fica um relato ainda mais pessoal aqui, como mãe, filha, mulher, da necessidade que todos nós façamos a nossa parte e convençamos um vizinho de que ele também tem que fazer a parte dele durante essa pandemia. Se a gente não entender, e é hoje, não dá tempo para amanhã, né, que o nosso sistema brasileiro está colapsando, muito mais vidas serão ceifadas. Então, acho que hoje, essa noite, a razão que eu passei a noite em claro, quando eu vi os dados, entendendo a dificuldade, foi exatamente essa. Trabalhar para quem entende e reconhece a gravidade da situação é uma coisa, mas o gestor público tem que trabalhar para todo mundo. E trabalhar para quem está negando a gravidade da situação é um desafio à parte. Você tem que cuidar de quem não quer ser cuidado e de quem sequer reconhece a gravidade da situação. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, nós não vamos desistir. Mas eu peço de novo aqui, é um momento de muita união. Nós sabemos ser unidos no Brasil, nós sabemos acolher, nós sabemos proteger, nós sabemos respeitar, nós só temos que lembrar que nós sabemos fazer isso. Legal. Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, queria agradecer muito a sua gentil participação aqui no nosso programa, agradecer a sua equipe, a Márcia Franco, assessora, que eu fico perturbando ela lá no WhatsApp, peço até desculpas no ar aqui, porque ela não aguenta mais falar comigo, mas enfim, obrigado aí a gente sabe que vocês estão trabalhando bastante, 20 horas por dia aí, pelas informações que a gente tem, e agradecer mais uma vez por você ter falado com a gente aqui. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o convite mais uma vez, parabenizo o trabalho que vocês têm feito. Movimentos como esses de levar a verdade para a população são especialmente importantes nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia Ellen falou com a gente aqui em A Grande Verdade. A Grande Verdade. Brasil. A Grande Verdade.